A todos os nossos irmãos, nesta noite queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor, louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos cultuando a esse Deus, agradecendo a esse Jesus pela sua vida, sua família, aos nossos amigos que estão conosco e também aos irmãos e amigos que estão assistindo esta programação pelo Facebook. Deus continue abençoando você, e o nosso desejo é que através deste culto você venha tirar, seja no louvor, na palavra, ensinos profundos, riquíssimos para a sua vida cristã, familiar, espiritual, enfim. Eu quero compartilhar com nossos irmãos um texto da palavra de Deus, convidando você a estar de pé, se assim você desejar, e lermos 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Capítulo de número 6 de 2 Samuel, os 2 primeiros versículos, queremos usá-lo como base nesta noite, para a palavra do Senhor, nosso Deus. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Deus abençoe, amados irmãos, podemos sentar. Eu quero compartilhar com você nesta noite, que veio à casa do Senhor nosso Deus, adorar a Ele, prestar um culto a Ele nesta noite, de fato trazer teu melhor. E com certeza você foi movido sim pelo Espírito de Deus a fazer assim. E é louvável, porque não há coisa melhor. A cada dia que se passa, estamos mais conscientes de que primar pela presença desse Deus, desejar e anelar a presença desse Deus, é algo que não tem como questionar, não tem como assemelhar qualquer outra coisa, pois a presença desse Deus é o que gera, é o que faz a diferença, é o que nos dá alegria permanente, diferente de algumas alegrias que nós desfrutamos momentaneamente. Mas a presença desse Deus, ela não é momentânea, ela não gera somente uma alegria passional, ela é uma alegria completa. Por isso, o histórico desses homens e o histórico de muitos que tiveram essa experiência, e você que está aqui nesta noite, você que nos assiste, com certeza deve estar entendendo do que nós estamos falando. Não estamos falando da presença física de pessoas, estamos falando da presença desse Deus que não habita em templos, mas habita no coração, habita na alma do ser humano. E a pessoa sente isso quando ela de fato está conectada com esse Deus, e ela sente de fato, porque os momentos terríveis que ela enfrenta, as coisas visíveis não dão suporte o suficiente para trazer a ela a sensação de alívio, de paz, de segurança. Mas a presença desse Deus, com certeza,
ela completa isto no nosso íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero nesta noite usar o que está no capítulo 6 do registro de Samuel, no seu segundo livro. Foi um fato estarrecedor, algo que demorou 20 anos para acontecer, pois os livros históricos são muito ricos e prazerosos de se ler, principalmente quando nós tiramos lições espirituais para as nossas vidas pessoais. E nós observamos que esse Deus, Ele usou muito no passado figuras, analogias. E esta arca que Davi traz é exatamente a mesma arca que Deus havia dado ordem para Moisés construí-la e colocar ela dentro do lugar santíssimo, no tabernáculo. A arca, ela era uma das peças que compunham o tabernáculo, além do altar do sacrifício, da pia, da mesa da proposição, do castiçal de ouro, do altar de incenso, estava a arca lá dentro do Santo dos Santos, aonde Deus disse que Ele habitaria, e que dentro da arca estava os 3 elementos básicos: a vara de Arão que floresceu, o maná e os 10 mandamentos. Ali o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava e, como intercessor, representante do povo, levava até Deus as causas, os problemas, os pecados da nação. E Deus atendia, porque outorgou ao sumo sacerdote esta condição. E a partir de então a arca foi vista pelo povo como símbolo da presença de Deus. Todas as vezes que a nação saía para a batalha, a arca deveria estar na frente. Houve um tempo em que eles mais priorizaram a presença física da arca e passaram a tê-la como uma espécie de amuleto. Logo então foi neste ponto que eles perderam toda a essência que esse Deus havia designado, para que através da arca a nação entendesse que ali estava um símbolo da presença de Deus. Mas depois que Deus mandou Moisés construir ela, Deus disse que Ele queria habitar, não dentro da arca, mas no meio do seu povo. É o desejo desse Deus não habitar em coisas construídas por pessoas, mas habitar em algo que Ele próprio é o arquiteto e construtor, porque Ele sabe como Ele faz, e da forma como Ele faz, Ele vai revelando e fazendo, usando e agindo na proporção daquilo que está como recipiente da sua presença. Nesta noite, como está a presença desse Deus? De fato há um desejo ardente, porque o capítulo 6, você vai ler ele nos todos os seus versículos, você vai observar Davi explodindo de júbilo, de alegria, por estar trazendo a arca da aliança de volta ao arraial, símbolo da presença desse Deus. Embora no passado a nação deixando a desejar, não tendo mais
a vontade de primar, de zelar pela presença desse Deus. Um dia saíram para a batalha e, como a visão deles estava focada somente na arca, levaram a arca para a batalha, convictos de que iam retornar vitoriosos. A Bíblia diz no capítulo 4 de 1 Samuel que eles foram derrotados. Levando a arca da aliança, morreram 4.000 soldados israelitas. Por que que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu a nação ser derrotada, se de fato a arca simbolizava a presença desse Deus? Todas as vezes que nós mudarmos, todas as vezes que nós direcionarmos na linha contrária, nada do que nós nos apoiarmos, embora representativa, aparente, simbólica, jamais teremos sucesso, jamais teremos vitória, porque se o povo falhou no passado, por conta de avaliar o monumento e dando seguimento neste monumento como algo de valor, substituindo a essência da presença de Deus, o conselho para você é nesta noite: se nós entrarmos por este caminho, também teremos uma vida de derrota, de fracasso. Mas quando nós priorizarmos a presença desse Deus, sem nos apoiarmos em relíquias e adorarmos a Ele em espírito e em verdade, nós veremos as coisas fluírem em uma mudança radical. No dia que derrotaram esta nação, eles levaram esta arca e ela passou 20 anos fora do arraial de Israel. O que me chama a atenção, meu querido, é que depois entra Saul como rei de Israel, e muitos representantes, e esta arca, símbolo da presença desse Deus, ela foi levada, e aonde ela ficou, a Bíblia diz que esta casa foi abençoada pela presença desse Deus. Por que que às vezes lá fora o relatório é melhor por aqueles que não fazem parte do arraial, que não fazem parte do convívio, que não fazem parte do corpo, mas parecem que flui melhor? É exatamente isso. O povo esqueceu-se da presença desse Deus ao longo de 2 décadas. Somente quando Davi assume o reinado é que no coração dele está o desejo de trazer de volta a presença de Deus no meio do seu povo. Talvez isto não tenha passado pela nossa cabeça, não tínhamos pensado por este lado, apenas levar uma vida religiosamente falando, como alguém já usou uma frase, e eu queria dizer para você que essa frase ela é diabólica, e todas as vezes que você, ou seja lá quem usar essa frase, a tua boca está sendo usada por Satanás. Nós não somos um sistema religioso, meu querido. Nós somos um organismo vivo, onde o Espírito de Deus habita nesta igreja, e ela é movida por esse Espírito. Se você tem ela como um sistema religioso, então te converte, aceita Jesus como Salvador da tua vida. É um organismo vivo e o Espírito de Deus habita nela. Mas entenda uma coisa nesta noite, entenda uma coisa:
Por que as pessoas usam esse tipo de pensamento? É exatamente pela ausência da presença desse Deus. Você não precisa verbalmente dizer, porque você tem uma massa de testemunhas, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela percebe quando você não está mais agregado, ligado ao corpo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela exala a essência desse Cristo. Não sei se você consegue perceber isso. Paulo disse que a igreja exala o cheiro de Cristo. E por que o cheiro de Cristo? Porque ela está ligada em um só corpo, cujo cabeça é Jesus. Todas as vezes que alguém se desligar desse corpo, o cheiro é diferente, o cheiro é de podridão. Então você não precisa dizer que está podre, a igreja vai sentir a podridão, porque ela exala a essência desse Cristo, bendito seja Deus. Por isso ela é um organismo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A ausência da presença é um estado de fracasso, de caminho para as trevas, de perdas de comunhão, de santidade, de benefícios, de provisão, de promessas. É semelhante a 5 virgens loucas. A ausência da presença constitui-se na falta de azeite, e a falta de azeite leva à escuridão, às trevas, e nas trevas não se vê nada, não se ouve nada. Se ouve, não entende, não compreende, porque a candeia do corpo é exatamente os olhos. E para a vida espiritual, sem esta visão, caminharemos para o abismo, cairemos nele. Então conselho nesta noite, a semelhança de Davi, que muitos no passado não entenderam, mas Davi entendeu, reuniu pessoas e foram em busca da arca, da presença desse Deus, porque ele sabia que uma nação sem a presença de Deus, ela está mergulhada na podridão e no fracasso e nas trevas. Esta nação precisa desta luz, esta nação precisa desta presença. Quem é o responsável por trazer esta presença? A noiva, a igreja. Louvado seja Deus. Aqueles que tiveram e que têm experiências com Deus, jamais caminha sem a presença desse Deus. Um dia Deus chama Moisés e diz: Moisés, a partir daqui tu vais conduzir este povo, tu vais levar este povo para uma terra que eu prometi a Abraão. Fiz uma promessa para ele e vou cumprir. Tu vais levar este povo caminhando pelo deserto. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Escute, às vezes nós estamos dando passos e esquecemos da presença desse Deus. E muitas são as vezes em que nós nos decepcionamos, porque não consultamos Ele. Davi tinha experiências com esse Deus. Diz os inimigos, os filisteus, acamparam lá no vale de Refaim, iam surpreender Israel. Davi roga a Deus e diz: Senhor, se nós formos lutar contra eles lá no vale dos Refaíns, o Senhor vai nos dar vitória. Ele disse: eu vou dar vitória para vocês. Vão, porque a vitória é garantida. Davi saiu com o exército e voltou com a vitória, porque Deus deu vitória para o seu povo. Davi sabia e consultava a Deus. Logo em seguida, novamente os inimigos, os filisteus, acamparam-se lá no vale dos Refaíns. E Davi soube. Mas sabe o que é alguém anelar pela presença desse Deus? Porque ele faz uma coisa agora, Deus confirma, e mais tarde ele acha que não precisa da confirmação de Deus. Davi não. Se acamparam lá de novo um outro grupo de inimigos. Sabe o que Davi fez? Voltou a falar com seu Deus e disse: Senhor, se nós atacarmos,
o Senhor vai dar vitória. Deus disse: não vou. Se vocês forem usar a mesma estratégia que vocês foram na outra vez, não terão vitória. Mas se vocês surpreenderem o inimigo pela retaguarda, eu darei vitória para vocês. Deixa eu dizer para você, a cada luta é uma estratégia. Deixa Deus dar estratégia para você, porque em cada momento é uma forma diferente que Ele vai usar para te dar vitória e fazer o nome dEle ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quem sabe é o motivo dos fracassos que muitos dos nossos irmãos estão vivendo agora, porque ele ora no início da semana valendo por toda ela, e não é assim que Jesus deseja esse relacionamento. O que Ele deseja é habitar. Davi, com experiências que ele tinha desse Deus, um dia caiu numa cilada, e a presença desse Deus saiu da vida dele. Foi o pior momento da sua história de vida. No Salmo de número 51, versículo 11, ele vai dizer na oração para Deus: Senhor, não ausenta de mim a tua presença, não tira o teu espírito, porque horrenda coisa é caminhar cegamente sem a presença desse Deus. Então olha o conselho nesta noite: vamos primar pela presença desse Deus, desejar a presença dEle, porque aonde tem a presença desse Deus, alegria é com fartura. Imagina você, alguém viver farto com a presença desse Deus. Fique de pé nesta noite e deixa eu fazer um desafio para você. Eu vou desafiar você pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que esta palavra falou ao teu coração, porque você está concordando com ela, dizendo a verdade. Senhor, a ausência da tua presença nos leva aos pensamentos ruins, a atitudes erradas. A ausência da tua presença nos leva à tristeza. Nós fazemos coisas, nós pensamos coisas. Pois eu quero desafiar você nesta noite a buscar a presença dEle de novo, a desejar a presença dEle de novo. E por isso eu convido você, vem nesta noite, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos alegrar, vamos dizer: Senhor, eu quero de novo sentir a tua presença. Ei, meu querido, alguém falou nesta noite: a partir de hoje é uma nova história, é um novo ritmo. Mas deixa eu te dizer, a presença desse Deus não muda, é a mesma, pois Ele deseja habitar, falar, restituir novamente. Bendito seja Deus. Cadê você? Eu quero orar com você nesta noite. Quero orar com você que está sentindo que precisa mais da presença desse Deus, que necessita ainda mais da presença desse Deus, sem contar com você que está distanciado dos caminhos do Senhor. Deixa eu te falar, o Espírito de Deus usou alguém aqui, dizendo que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Bendito seja Deus, Ele está prestes a voltar para levar a sua noiva. Ele não retarda, Ele está nas portas, Ele está para arrebatar o seu povo. Só aqueles que terá, aqueles que sentem, aqueles que têm a presença, é que ouvirá o toque da trombeta. Aqueles que têm a presença é que terão sentimento de fato e percepção da presença, do retorno desse Jesus. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antônia Cleonice Souza Silva está se reconciliando. Você pode glorificar a Jesus? Sabe o que é que significa? É que a presença desse Cristo está entrando no coração. Ele está arrancando das trevas esse tipo de procedimento e conduzindo. Ele não leva e deixa, Ele conduz no caminho. Louvado seja Deus.
Eu quero identificar a Antônia Cleonice, quem é? Eu quero... Antônia Cleonice, vou chamar só com Kel, né? Aí, Antônia Cleonice está retornando para Jesus. Aqui também estão reconciliando, aceitando a Jesus como Salvador. Bendito seja Deus. Dias atrás eu falei aqui, amados irmãos, parece na sexta-feira, que esse Deus, ele é tão especial. Ele dotou o ser humano, constituiu o ser humano com uma inteligência descomunal. Embora alguns ateístas e outros pensadores contrários querem tirar a autoridade, o poder, a essência desse Deus com relação à criação do ser humano, mas isso é inquestionável. Deus criou o ser humano, foi Deus quem criou você, foi Ele quem permitiu você nascer, e Ele nos dotou de uma inteligência excepcional. Então o ser humano sabe que ele tem carência desse Deus, que nós precisamos desse Deus. Nada nesta terra, você conhece alguém na história que gozou de riquezas mais do que Salomão? Não tem. Deus disse que antes e depois de Salomão, ninguém viveria tamanha glória em termos de riqueza. Mas Salomão, no fim da vida dele, ele menosprezou tudo isso. Ele disse que tudo isso é vaidade, gozar de bens materiais, de riquezas. Porque quando ele chega no fim da sua vida, ele se arrepende. Ele se arrepende. Mas infelizmente não tem como voltar o dia de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado, de anos para trás. Por isso, meu querido, às vezes nós perdemos muito tempo. Perdemos tempo, e esse tempo não volta. Aí Salomão disse: quem me dera voltar à juventude. Como ele não podia voltar, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias das tuas mocidades, antes que cheguem os maus dias, os dias que você não pode mais andar porque as pernas não te ajudam, que os teus braços não te darão mais suporte, a tua voz, a tua visão, teus ouvidos não te darão mais suporte. É os maus dias. Então o melhor momento é quando estamos ainda lúcidos, gozando de vigor, para servir a esse Jesus, não somente com lábios, mas com coração inflamado e desejoso em fazer o reino dele se expandir aqui nesta terra. Que eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês estão aqui na frente. Jesus pode fazer isso, usar vocês como canais de bênção, usar vocês como instrumentos para dizer para este mundo que a solução não está em nenhum sistema humano, mas está na pessoa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos orar nesta hora, orar a Deus, convidar você para juntos orarmos, agradecer a Deus pela decisão dos nossos irmãos e entregar a vida para Ele. Você quer fazer assim? Então estenda suas mãos para cá e vamos orar. Deus eterno, eu quero te louvar nesta oportunidade, te agradecer, porque aqui está o retorno de nossos irmãos que estão necessitados da tua presença. Porque, Senhor, o histórico de vida longe de ti não é um histórico favorável, prazeroso, pelo contrário, é triste e trevas. Mas aqui estão eles, meu amado Deus, retornando à tua presença, retornando ao convívio do teu corpo aqui nesta terra. Meu Cristo amado, por isso eu apresento cada um deles, Senhor. Perdoa suas falhas, suas faltas, Deus eterno. E a partir de hoje, Senhor, que tu sejas prioridade na vida deles, que a comunhão seja intensa,